Hi minasan! E aí pessoal, eu sou Gustavo Oyama e este é o meu primeiro vídeo no canal, o qual eu vou responder 5 perguntas mais frequentes sobre o Japão. Vamos lá? A primeira pergunta é: o custo de vida aqui no Japão é muito alto? Para responder essa pergunta, a gente precisa verificar o estilo de vida que a pessoa gostaria de ter. Se a gente for parar para pensar nas contas básicas, como aluguel, água, energia, gás, a conta do celular, da internet, enfim, são contas básicas, enfim, que qualquer um consegue lidar, pagar, custear, enfim. Agora, parando para pensar nas outras coisas, como tecnologia, carro, enfim, depende muito do lugar onde você vai comprar. Aqui no Japão as coisas costumam perder um certo valor quando você retira da loja. Então, se for algo usado, provavelmente vem num custo bem inferior. Agora, também vai depender muito de onde você compra. E se for algo novo, também vai depender de onde você vai comprar e, enfim, da época também. Aqui no Japão, vale ressaltar um ponto importante, é que a economia tem passado por um momento, enfim, conturbado, vamos dizer assim. O imposto tem aumentado. Aqui, em qualquer compra, a taxa de 10% acaba vindo em cima, então a pessoa tem que ter um certo controle com aquilo que ela gasta, enfim. Se você não tiver um certo controle, então, muito provavelmente, Calma. Então a pessoa precisa ter um certo controle com aquilo que ela gasta. Uma coisa, por exemplo, que é muito cara aqui no Japão é a comida. Fruta, por exemplo, no Brasil é muito barata. Aqui no Japão, por outro lado, é muito caro. Então, vai depender também do produto. E também a época, como eu falei anteriormente, por exemplo, na comida, nas frutas, isso influencia muito. Por exemplo, época que chove muito, isso vai influenciar no preço da comida posteriormente no mercado. Enfim, voltando para as contas básicas, o custo de vida então vai depender muito do padrão, do estilo que a pessoa vai querer ter. Então, depende muito também da renda da pessoa e que a gente passe para a nossa próxima pergunta. Então, a segunda pergunta é verdade que aqui no Japão trabalha-se muito? E eu vou ser bem direto, sim. E isso é por uma questão cultural e que eu vou falar daqui a pouco. Tendo um olhar, uma perspectiva dos estrangeiros, enfim, em relação ao trabalho, principalmente dos brasileiros, enfim, costuma-se fazer bastante zangyo, ou seja, hora extra. Essas horas extras acabam turbinando o salário da pessoa e ajuda a manter um estilo de vida ou a guardar o dinheiro, mandar para o Brasil, enfim, seja lá qual for o propósito da pessoa. Quando há uma queda desse zangyo, isso acaba sendo um motivo de preocupação para os brasileiros ou para qualquer estrangeiro, e justamente porque vai acabar influenciando na meta da pessoa. Então agora para a questão cultural, os japoneses têm uma visão totalmente diferente do trabalho relacionado ao brasileiro. Justamente porque acaba sendo honroso verificar que a pessoa tem se esforçado e batalhado e trabalhado bastante e vai cansado para casa e descansa para no outro dia voltar a trabalhar. Essa visão acabou sendo motivo de preocupação, principalmente na década de 90, o qual acabou surgindo o termo karoshi, que significa morte por exaustão, e obviamente que na área trabalhista, acabou então se discutindo muito sobre essa gravidade relacionada à morte por exaustão. E aqui no Japão é muito comum a gente verificar nas cidades grandes japoneses saindo tarde da noite do trabalho e provavelmente vocês já devem ter visto imagens de japoneses dormindo no trem, dormindo na rua, dormindo no... Provavelmente vocês já devem ter visto imagens de japoneses dormindo no trem, na rua, na calçada, no banco, enfim, qualquer lugar. Porque trabalha-se muito para cumprir metas excessivas, às vezes sofrem pressão do chefe ou um bocado de coisa. Então, essa visão
aqui no Japão é muito diferente justamente porque eles olham o trabalho como uma questão honrosa e verificar que a pessoa está se esforçando é motivo de alegria, principalmente, né, para o patrão, o chefe, enfim. Porém, vale ressaltar que isso realmente é uma discussão aqui no Japão e é uma questão de saúde. Então, sim, trabalha-se muito e a gente precisa parar para pensar que estamos no país estrangeiro. Então, obviamente que essa visão cultural vai influenciar no comportamento dos estrangeiros e, consequentemente, as pessoas acabam trabalhando bastante, sim. A terceira pergunta é verdade que as casas aqui no Japão são muito pequenas? Aqui no Japão, todo espaço é importante. Por ser um país pequeno, as casas acabam sendo construídas em um certo padrão. Aqui no Japão, é muito comum a medida dos quartos serem por tatames. Um tatame, por exemplo, é equivalente a 90 por 180, enfim. Então, geralmente, eles acabam sendo... Um quarto acaba sendo 6 tatames, enfim. Vai depender muito do gosto da pessoa, de como ela quer construir a casa, enfim. Aqui no Japão, o terreno é muito importante. Então, quanto maior for a casa, mais caro vai ser essa casa. Então, vai depender também do quanto que a pessoa quer reembolsar. E isso vai ter um custo bem caro. É mais comum ter apartamentos. E os apartamentos geralmente são pequenos mesmo. Geralmente são 2 quartos, sala e cozinha. Enfim, geralmente esses quartos são 6 tatames, conforme eu falei. Como eu disse no começo dessa pergunta, realmente todo espaço aqui no Japão é importante, justamente por ser um país pequeno e por que será, né? E também pelas cidades, né? A maioria das cidades serem pequenas e enfim, então aqui realmente as ruas são estreitas, calçadas também, então é um país que se contenta muito com um espaço padrão. Algo interessante de se falar, é comum ver tutoriais em televisão japonesa e até mesmo um exemplo mais recente, né, a série da Marie Kondo na Netflix, que traz alguns tutoriais em como organizar o seu espaço e deixar, né, as coisas mais bem guardadas e de uma forma que não ocupe tanto espaço. Isso é muito comum verificar na televisão japonesa, ensinando as pessoas a ocuparem os espaços dentro de casa de uma forma mais adequada e que deixe o ambiente mais agradável e mais espaçoso possível. A quarta pergunta é verdade que os japoneses são frios? E mais uma vez a gente vai responder essa pergunta com base cultural. É perceptível a diferença dos brasileiros para os japoneses na hora de cumprimentar. Os brasileiros abraçam, beijam. Aqui no Japão, eles se cumprimentam de longe, se curvam ou no máximo tem um aperto de mão. Então, demonstrar um certo afeto, às vezes, para os japoneses, isso é a minha visão, pelo menos é a minha opinião, eu creio que para eles é uma questão de resistência não demonstrar aquilo que eles estão sentindo ou por aquilo que eles estão passando. Então não é muito comum ver os japoneses chorando. Eu falo que é uma questão cultural justamente porque depois da Segunda Guerra Mundial o Japão saiu bem devastado da guerra e todo aquele sentimento de patriotismo, enfim, fez com que os japoneses tentassem resistir o máximo possível e superassem aquelas dificuldades, aquelas tormentas que eles estavam passando. Então, de lá para cá, os japoneses desenvolveram uma questão cultural relacionada ao sentimento de realmente guardar para eles aquilo que eles estão sentindo e, enfim, ter uma certa percepção de que talvez o que eu vou demonstrar, aquilo que eu estou sentindo, possa incomodar a pessoa. Então eles preferem guardar para si. Isso não quer dizer que eles são frios. Os japoneses, eles acabam demonstrando de uma forma diferente. Às vezes ajudando em casa, sustentando a família, trabalhando, enfim, demonstrando que tem um certo respeito por uma pessoa, dando honra a quem tem honra. Então,
Isso é uma forma de demonstrar o sentimento deles. Por exemplo, eu já vi muitos japoneses tendo uma questão afetiva com os filhos, né, de uma forma bem brincalhona, de uma forma bem bem descontraída, enfim. Então vai depender muito da família japonesa. Mas, repetindo, isso não quer dizer que eles não sentem nada. Eles sentem sim, eles têm uma forma diferente de demonstrar os seus sentimentos. E a nossa última pergunta é a seguinte: se aqui no Japão é bem tranquilo de se morar? E olha, eu respondo com toda certeza que sim, é um país bem tranquilo, sossegado para se morar. Dificilmente você vai ver algum japonês se incomodando ou incomodando, né, você, os vizinhos, enfim. É bem tranquilo também sair na rua durante a noite, enfim, qualquer horário. Você acaba saindo com uma consciência mais tranquila de que nada de grave e ruim vai acontecer com você. Então, essa paz, esse sossego realmente é maravilhoso, porque diferentemente do Brasil, que eu tinha uma certa preocupação de sair em alguns horários, aqui realmente não tem essa restrição. Eu saio bem tranquilo e, claro, a gente precisa ter certa precaução, sim, mas realmente aqui é bem sossegado, bem tranquilo para se morar assim. E bom, gente, essas foram as 5 perguntas respondidas sobre o Japão e eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem comentar a opinião de vocês sobre alguma dessas perguntas, fiquem à vontade para comentarem e a gente se vê numa próxima. A terceira pergunta